Muito boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro tema desta série de ministrações sobre a família. Proteja a sua família. Obrigado pelo seu acolhimento à solicitação feita, de você ter reservado as quintas-feiras para estar orando, para estar jejuando, guerreando pela sua família, nesse tempo tão difícil, nessa situação tão complicada que a nossa sociedade tem vivido no âmbito familiar. Nosso coração se enche de alegria de ver tantos irmãos, tantas irmãs dispostos a lutar por suas casas. Como disse Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, ele dá um grito para a nação e diz assim: olha, vocês decidam a quem vocês vão servir, se aos deuses deste tempo ou ao Senhor. E ele faz a seguinte declaração: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É com essa motivação no nosso coração que nós vamos nos reunir ao longo de todas essas semanas, até o início de junho, guerreando e glorificando o nome do Senhor, pedindo a graça de Deus sobre as nossas famílias. Como você sabe, nós temos estimulado que você tenha também, ao longo do dia, consagre este dia ao Senhor e tenha um tempo de jejum e oração. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, ainda tenho recebido algumas perguntas: como que eu posso fazer? Como que eu posso jejuar de forma bíblica? Consagre pelo menos uma das suas refeições ao Senhor. E aquele período em que você estaria se alimentando fisicamente, você reserva aquele tempo para estar orando, para estar lendo a palavra de Deus, apresentando diante do Senhor a sua família. E dessa forma, ao invés de você se alimentar fisicamente, você vai estar se alimentando espiritualmente, lutando com armas espirituais. Se você apenas se abstém do alimento, mas não tem um período de oração, não tem um período de leitura bíblica, isso não podemos chamar de jejum. A gente pode chamar de dieta, de regime, menos de jejum, porque jejum é um tempo de consagração importante e com certeza você vai sair desse período muito edificado. Hoje nós estaremos falando sobre o cuidado com os detalhes da família. Um tema muito interessante, muito especial para nós. Antes de falar sobre isso, falar sobre cuidado, falar sobre detalhes, eu quero fazer uma rápida observação com os irmãos sobre a mensagem de quinta-feira passada. Estivemos falando sobre o drama das famílias contemporâneas e abordando aquela família que passou por tantas dificuldades semelhantes à que nós passamos, a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. E ao adjetivar Rebeca como uma mulher sábia, eu acabei deixando de lado a forma como ela acabou interferindo na decisão de Isaac, e não creio que isso seja correto. Quero pedir perdão a você por essa falha na minha comunicação, porque pode ter deixado a entender a alguns que os fins justificam os meios. E a forma como Rebeca agiu, através do engano, através da mentira, não é um exemplo bíblico para nós seguirmos. Graças ao bom Deus, a Bíblia foi escrita onde apresenta diversas virtudes e diversas características negativas dos personagens bíblicos. E essas características se identificam conosco. Como o pastor Abraão sempre diz, essas pessoas nos representam, elas tratam com os nossos dilemas. Então é óbvio que aquela atitude de Rebeca, ao enganar Isaac, colocando Jacó no lugar de Esaú, não é algo que eu e nem você devemos seguir. Corrija isso no seu entendimento. Mas a segunda parte, onde Rebeca procura Isaac e apresenta a sua queixa e a sua preocupação com o casamento de Jacó, e a partir dali a bênção, a obediência de Jacó e toda uma história restauradora para aquela família, isso sim, você registra aí no seu coração. E me perdoe por esse equívoco, por esta falha, para que o entendimento fique correto. Assim que terminamos a mensagem, o pastor Abraão já fez, muito cuidadoso, nosso pastor já fez uma observação a respeito disso, e eu quero colocar isso para vocês, ok? Você corrige aí na sua mente? Ok? Joia. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Feche os teus olhos. Nós vamos apresentar esse tempo diante do Senhor. Nosso Deus, queremos te agradecer pelo grande privilégio que temos de estarmos reunidos nesta noite com um único propósito de te adorar, de te bendizer. E neste momento queremos consagrar ao Senhor o nosso jejum, o nosso tempo de oração, essa consagração que estamos fazendo diante do Senhor com respeito às nossas famílias.
para que as nossas famílias sejam tocadas por Ti, para que as nossas famílias sejam curadas pelo Senhor. Vem com a Tua santa presença neste lugar mais uma vez. Nós já Te adoramos, nós colocamos diante do Senhor a nossa gratidão, as nossas orações. E nesta hora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, não uma voz humana, não filosofia deste tempo, mas a presença do Senhor falando aos nossos corações. E enquanto estamos aqui, Senhor, estende a Tua mão sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Nós temos alguns deles que estão passando por dificuldades importantes na saúde. Senhor, eu quero orar neste momento por Camila, que está ali naquela UTI, uma jovem de 21 anos, passando por uma situação tão difícil, Senhor. Visita a UTI nesta noite, estende a Tua mão sobre esta jovem, coloca a Tua mão sobre esta família, Senhor. Recebemos uma notícia também importante sobre uma questão de saúde de uma família tão querida da nossa igreja. Vem com a Tua providência, sustenta, Senhor, o coração, e que a nossa fé no Senhor se mantenha firme, inabalável, e que possamos vencer toda e qualquer dificuldade debaixo da graça do Senhor. Olha para os pedidos que estão sendo apresentados diante do Senhor nesta noite, e que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, nesta noite queremos repartir algo muito importante na nossa vida, na minha vida, na vida da Eliana, da nossa família, que são os cuidados. Então entendemos que a pessoa mais especial para falar sobre isso é a Eliana, e que o Espírito de Deus possa usar. Ela tem cuidado muito de mim, cuidado dos nossos filhos. O cuidado tem sido uma marca da nossa casa, e eu agradeço a Deus pela esposa, pela companheira, ajudadora idônea que tem dado, que o Espírito de Deus possa usá-la nessa noite. Amém? Amém. A paz do Senhor. Amém? É muito bom ver essa igreja cheia de pessoas preocupadas com a sua família. É muito bom saber que você veio para cá hoje, você venceu o cansaço, você venceu tantas coisas para vir hoje aqui. E o que nós vamos dividir com você hoje é algo que tem feito parte da nossa vida nesses anos todos. Nós somos casados há 28 anos e há 32 anos a nossa história começou. E nesses 32 anos e nesses 28 anos de casado, esse detalhe, essa base, vamos dizer assim, tem feito parte da nossa vida. Muitas pessoas falam: nossa, vocês fazem um casal tão lindo, vocês formam uma família tão bonita. Então eu quero dividir com você um pouco do porquê que esse casamento é bonito. Nem sempre foi bonito, nem sempre foi bom, nem sempre foi agradável, mas hoje, aos 28 anos de casado, nós podemos dizer que o nosso casamento hoje é saudável. Porque uma coisa não existe casamento perfeito. Casamento perfeito não existe, mas casamento saudável existe. E eu queria convidar a minha família para ficar em pé. O Silvio você já conhece, queria pedir para a Larissa ficar em pé, que muita gente não conhece, não sabe quem é Larissa. Essa aqui é a Larissa, nossa filha mais velha, baterista dessa noite. A mãe estava lá assim, êêê. Ela é fotógrafa de bebês e uma excelente fotógrafa. Sou fã dela, assim, em tudo que ela faz. E o William, cadê o William? Ali, o William. Esse é o William que todo mundo conhece, né, filho? Pronto, já roubou a cena. Essa é a família que Deus me deu. E tem sido bênção. Como tem sido bênção. Como tem sido gostoso estar com eles. É gostoso sair junto. Nós saímos muito juntos. É muito bom estar juntos. E a base de tudo isso começa nesse princípio que nós vamos falar hoje. Há muitos anos eu e o Silvio lemos o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. E se você ler um capítulo por dia, o capítulo do dia,
Você vai ler Provérbios muitas vezes, 12 vezes no ano e muitas vezes na sua vida. E tem sido assim ao longo de muitos anos. Há muitos anos eu e o Silvio lemos Provérbios. Hoje, dia 15, leríamos que capítulo? 15. E amanhã 16. E é impressionante. Provérbios, ele é um baú de tesouro e nunca termina. Faz anos que nós lemos Provérbios. E faz anos que nós somos abençoadíssimos por Provérbios. E um dia, nesse dia eu estava lá no Rio de Janeiro, me lembro claramente. Era dia 27. Então eu fui ler, que capítulo? 27. Então eu queria convidar você a abrir Provérbios 27. Provérbios 27, achou? Provérbios 27, no verso 18, ele vai dizer o seguinte: quem cuida da figueira comerá dos seus... Vamos ler juntos? Quem cuida... Mais uma vez. Talvez você ache isso óbvio demais. Mas o dia que eu li esse verso, lá no Rio, eu me lembro claramente dessa manhã. Algo caiu como uma explicação incrível. Não é tão óbvio como nós pensamos. Porque quem cuida da figueira vai comer do fruto. Mas nem sempre nós cuidamos do fruto e queremos comer o fruto. Lá em casa, quando eu era pequena, e eu já fui pequena, e nós morávamos em São Paulo, e a nossa casa tinha um quintal bem grande. E nós brincávamos ali, andávamos de bicicleta, tal. E nesse quintal tinham algumas árvores, e uma árvore em especial era uma goiabeira. Era uma árvore média, não era pequena, mas também não era grande, era média. E essa árvore, por incrível que pareça, ela dava goiabas. Mas ela dava também lagartas. E eram lagartas assim grandes, verdes, peludas, um pelo fosforescente, bonita. A bichinha era bonita. Mas elas queimavam ao toque. Então, geralmente, alguém saía correndo porque tinha sido queimado das lagartas da goiabeira. Mas a goiabeira também dava goiabas. Mas as goiabas dessa goiabeira, elas eram pequenas. Pequenas assim, e mal formadas. E tinha assim pontinhos pretos. E quando você abria a goiaba, adivinha? Sempre tinha um habitante ali dentro. E quando a gente fazia a nossa colheita da goiabeira, a gente pegava uma tigela que não era muito grande. E nós pegávamos assim 20, 30 goiabas. E das 20, 30 goiabas não sobrava uma para contar a história, para a gente poder comer. E a gente reclamava da goiabeira e falava assim: puxa, mas que porcaria de árvore é essa? Que não dá uma goiaba que preste. E a gente ainda reclamava da goiabeira. Lá em São Paulo mesmo, um pouquinho mais para frente, lá na região da 25 de março, muitos aqui conhecem, tem o Mercadão Municipal. E o Mercadão Municipal é um lugar ótimo. Quando você for para São Paulo, vá no Mercadão Municipal lá na 25. E é interessante que nesse lugar tem de tudo. Tudo que é diferente, tudo que é exótico, tudo que é gostoso, tem para comer lá nesse mercadão. E tem muitas frutas também. Mas sabe qual a fruta que me chamou a atenção o dia que eu fui lá? Uma goiaba. Eu gosto muito de goiaba. Tinha uma goiaba. Ela era desse tamanho assim. Tamanho de manga, sabe? Era praticamente uma manga. Perfeita. A casca perfeita. Nenhum pontinho preto.
E quando você abria, quando o moço abriu e deu um pedaço, nossa, que goiaba boa! Aí eu pergunto para você, qual a diferença entre essas duas goiabas? A goiaba lá do Mercadão e a goiabinha lá de casa. Você pode me dizer? Se você voltar no tempo dessa goiaba grande, você vai ver que em todos os momentos, antes dessa goiaba aparecer, florescer, ela foi cuidada. Todos os momentos. Tinha água na medida certa. Tinha o sol na medida certa. Aquelas goiabas, elas eram... eles colocam um saquinho para os passarinhos não vir, para não comer a goiaba. E eu pergunto para você, qual era o cuidado das goiabas lá de casa? Nenhum. Nenhum cuidado, nenhum. A água, quando chovia tinha água, então quando o cachorro resolvia passar por ali, também tinha água. Aquela goiabeira ficava perto do lixo, ninguém dava nem a mínima atenção. Mas sabe o que era pior de tudo? É que a gente ainda reclamava. E é interessante que hoje, e nós estamos fazendo essa série de ministrações às quintas-feiras, porque nós temos constatado como as famílias têm vivido tempos difíceis. Como nós temos encontrado lá nos gabinetes, os pastores, Cleo, eu atendo as mulheres lá embaixo. Como nós temos encontrado famílias que estão bichadas. Casaram debaixo da bênção. Estão na igreja. Os dois são servos de Deus. Mas vivem um relacionamento, um casamento ruim, bichado. E se perguntam, o que é que está acontecendo? E eu digo para você, o cuidado, ele vai fazer toda a diferença no resultado da sua família. Toda a diferença. Uma família sem cuidado, ela vai ser como aquela goiabinha lá. Mas uma família com cuidado persistente, cuidado debaixo de sabedoria, vai trazer um fruto excelente. Mas sabe, muitas pessoas elas têm preguiça de cuidar da família. Família dá trabalho, casamento dá trabalho. Tem dia que a gente não está muito afim de cuidar. Tem dia que a gente está meio cansado. Tem dia que as pressões da vida são muito grandes e a gente fica assim, hoje não. Mas eu quero dizer para você, se você cuidar, você vai viver o fruto, um fruto muito, muito bom. E hoje eu quero falar de 3 áreas. Poderíamos falar aqui de 10, poderíamos falar de 15. Mas nós escolhemos juntos 3 áreas que são importantes dentro de um casamento e de uma família. A primeira área que você precisa ter cuidado, e se você tiver um papel, por favor, anote, para você pensar, porque o que você vai levar daqui hoje é algo para você pensar em casa. A primeira área de cuidado que precisa acontecer, não é que se der para acontecer, não é que vamos ver se vai dar, não. A primeira área de cuidado que precisa ter no seu casamento e na sua família é a área da comunicação. Não existe casamento sem conversa. Não existe família sem conversa. Não dá para ter um casamento onde um não fala com o outro. Não dá para ter um casamento onde ninguém se comunica. Ou então a comunicação hoje tem que pagar a conta de luz. Tal coisa, quebrou a máquina de lavar. Deu problema em tal coisa. Não dá para ter um casamento assim. Um dia eu e você vamos chegar diante do trono do Senhor.
E o Senhor vai perguntar para mim e para você o que nós fizemos com o tesouro que Ele colocou na nossa mão. Um dia o Senhor vai virar para mim e falar assim: Eliana, e aí, o que você fez com a família que eu dei nas suas mãos? Ah, sabe o que é? É que meu marido é muito problemático. Ah, sabe o que é? É que eu não tenho muita paciência com os meus filhos. E você pode achar um monte de justificativas. Mas eu e você precisamos saber que o que Deus colocou nas nossas mãos é sim para ser cuidado. Houve uma época no nosso casamento que nós passamos uma luta muito grande. Nós trabalhávamos muito na igreja. Tínhamos muitos afazeres e nós não conseguíamos conversar. Não dava tempo, não sobrava tempo para conversa. Mas sabe como é, né? A gente vai levando. Você vai levando as coisas. Casamento sem conversa, ele vai estragando. Ele vai esfriando. Casamento sem conversa não funciona. E eu me lembro de ter orado e pedido ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, como que eu vou lidar com isso? E você sabe que existem muitos inimigos da comunicação. E os inimigos da comunicação estão aí dentro da sua casa. Nós mulheres, nós gostamos de conversas detalhadas. Não é verdade? Gostamos de detalhes. O Silvio, quando vem para a igreja, que eu não venho, ele chega em casa e eu pergunto: e aí, como foi? Adivinha qual que é a resposta? Vamos ver. R$100 para quem responder. Foi uma benção. Quero matar ele quando ele faz isso. Porque a resposta que eu estou esperando é: olha, foi assim, tal pessoa falou tal coisa, a pessoa estava com aquela roupa, a outra pessoa fez não sei o quê, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O pior é que a filha, por isso nem todas as mulheres são assim, porque Larissa, ela faz a mesma coisa. Ela chega em casa e eu falo assim: e aí, Larissa, como foi? Legal. Ela é mais econômica que o pai ainda, é pior. A gente quer saber. A gente quer detalhes, a gente quer saber, a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar das coisas, a gente fala até na hora do futebol. E pergunta, e faz aquela pergunta clássica: o que é impedimento? Querido, não adianta me explicar. Ele já tentou me explicar milhões e eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. E aí, eu quero conversar, mas não é hora de conversar. E homens têm preguiça de conversar. Não teve uma misericórdia. Mas vocês são assim. A gente quer detalhes e vocês não querem conversar. Então sabe o que acontece? O homem fala assim: eu nem vou falar isso para ela. Porque se eu falar isso, ela vai perguntar isso. Então eu nem vou falar. São coisas que vão acontecendo. E olha que coisa interessante. Aquilo que era tão bom antes. Passávamos horas conversando no namoro. Não é assim? Falava de tudo. Mas eu não sei quanto assunto a gente falava. Ele ia embora, na época não tinha celular, não tinha nada, ele não tinha nem telefone em casa. Ficava 2 horas conversando lá na frente de casa, porque ainda podia ficar na frente de casa conversando. Aí quando ele chegava em casa, antes dele chegar em casa, tinha um orelhão na esquina. Ele fazia o quê? Ele ligava. E a gente ainda ficava mais meia hora conversando. Imagina se tivesse celular, Zap, essas coisas. Não tinha. Mas que tanta conversa. Agora não conversa mais. Agora aquilo que era tão legal antes, agora irrita. Aquilo que era tão bom antes, agora não tem mais paciência. Querido, se você não cuidar da figueira, você não vai comer um fruto saudável. Se você se der a preguiça, se você não entender que a sua esposa precisa conversar, não é que ela quer, ela precisa.
Tem gente aí no meio cutucando o marido. Não é para cutucar, irmã. Deixa Deus falar. Sabe o que entra? Entra o silêncio. Aí ninguém fala mais nada. Ela já está nervosa, ele está nervoso, um responde assim, outro responde assado. Aí não vamos conversar hoje, e não vamos conversar amanhã, e vai ficando esse negócio. E ninguém mais conversa nada, e ponto final. Há 30 anos eu li uma historinha que me marcou até hoje. Do pastor Ed Renekiewicz. Há 30 anos eu li essa história. Da família Silva. Não é o pastor. É um casal. E eles moram numa casa simples, com um jardinzinho na frente. Aquele jardim bagunçado que ninguém nunca limpa. Um dia o marido olhou para aquele jardim e falou assim, eu vou limpar esse jardim. E vou plantar verduras. Aí ele chegou do trabalho um pouquinho mais cedo, limpou aquele terreno, comprou as sementinhas e plantou as verduras. A mulher, quando chegou, olhou para aquele terreno, falou assim, que bom, vou plantar flores. Foi lá e comprou sementinhas de flores. E plantou flores. Os dois foram dormir, um não falou com o outro. Ninguém falou nada. E ficou por isso mesmo. Passou-se alguns dias, começou a sair umas folhinhas verdes. A mulher olhou e falou, isso aqui não é flor. Foi lá e arrancou tudo. Aí, passou-se mais alguns dias, começou a nascer umas plantinhas. O homem olhou e falou, isso aqui não é verdura. Foi lá e arrancou tudo. E aí não nasceu nada naquele lugar. Aí os dois pensando, aí um deitado de costa para o outro, sabe que um deita para cá, o outro virado para cá, sem conversar. Aí o marido pensou, já sei, eu acho que esse terreno não é bom para verdura, eu vou plantar flores. E a mulher do outro lado pensando, esse terreno não é bom para flores, eu vou plantar. E o que nasceu ali? Nada. Se nós não conversarmos e tivermos tempo para conversar, não vai nascer nada do nosso casamento e na nossa família. Primeiro lugar de cuidado, cuidado na comunicação. Segundo lugar de cuidado, anote aí, cuidado nos conflitos, nas brigas. Querido, a gente tem que aprender a brigar. E você veio hoje para aprender a brigar. Qual casamento existe sem briga? Nenhum. Não existe família sem briga. Não existe casamento sem briga. No entanto, nós não sabemos brigar. Sabe aquela luta vale tudo, há algum tempo atrás que tinha? Valia tudo. Aí eles mudaram um pouquinho e botaram o MMA. E o MMA são 2 homens ou 2 mulheres, não sei, eu acho horrível aquilo. Mas é interessante, sabe o quê? Que quando as pessoas entram ali dentro daquele octógono, eles sabem das regras que tem para lutar. E aí eu fui pesquisar. Você sabia que lá, nesse MMA, nessa luta, não pode enfiar o dedo nos olhos. Não pode dar golpe na coluna. Não pode segurar como chama aquilo? Na grade. Não pode. Ou seja, eles entram para lutar, mas eles sabem que tem regras. Mas na nossa briga dentro de casa não tem regras. Vale tudo. Vale xingar a mãe. Vale ofender. Vale falar mal do outro. E pior, vale trazer os defuntos das brigas anteriores que já foi tratado. Traz tudo de volta. Bota tudo sentado, os defuntos assim. Sabe aquele negócio do Walking Dead? É isso aí. Bota tudo sentado. E dá-lhe, um ofende, o outro ofende ainda mais. Um fala, o outro fala ainda mais.
Querido, está tudo errado. Eu não posso achar que porque nós estamos brigando, nós podemos fazer tudo o que nós queremos fazer. Efésios capítulo 4, verso 26, diz, irai-vos e... Existe um ponto na ira, que é pecado. Você pode se irar até o ponto onde você não vai destruir o outro. E parece que quando a gente está irado, o que a gente quer mesmo é acabar com o outro. Queridos, já aconteceu vezes, a gente nunca lá em casa, a gente nunca xingou. E nem violência física, não existe lá em casa. Mas vontade de pular no pescoço eu já tive. Ele é um homem de Deus. Pelo menos você vai falar amém, né? Ele é um homem de Deus. Mas não pense não que a gente não tem os nossos conflitos. E tem horas que a gente precisa se policiar, sabe por quê? Porque a pessoa que está do outro lado do ringue, vamos dizer assim, é a pessoa que eu amo. São as pessoas que eu amo. Eu não posso falar tudo que me vem na cabeça. E tem gente que fala assim e bate no peito, porque eu falo tudo o que eu penso. Se você é assim, você precisa estudar profundamente Provérbios, porque Provérbios diz que o sábio pesa as palavras quando ele fala, e o insensato fala tudo que pensa. Então, na hora da ira, na hora da briga, não é hora de arrancar tudo que se plantou, não é hora de destruir aquilo que vocês estão construindo juntos. Eu preciso tomar cuidado. Existe hora de falar coisas importantes. Existe hora de você colocar as coisas de forma que edifique. E aí eu quero dividir com você um texto que é no mínimo perturbador e no máximo desesperador. É uma palavra de Jesus. Abra comigo tua Bíblia, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Verso 36. Diz assim: mas disse Jesus, de toda palavra frívola que disserem os homens, dela darão conta. Quem falou isso? Jesus. Eu posso falar o que eu quiser. Mas se a palavra que sair da minha boca não edificar, não abençoar, se a palavra que sair da minha boca for para destruir, frívolo quer dizer inútil, frívolo quer dizer sem pensar, moralmente desnecessária, destruidora. Se sai essa palavra da minha boca, o que vai acontecer? Eu vou prestar contas. Por isso que eu disse que essa palavra é perturbadora e no máximo desesperadora. Porque todos nós já falamos palavras frívolas. E a gente acha que é... E aí, aquela resposta de criança. Porque a boca... É o quê? Não. Quando a gente responde mal assim, criança. Porque a boca é minha. A boca é minha. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado, porque na hora da briga, tem gente que faz questão de ofender. E são palavras que para pegar de volta depois é quase impossível. A hora da briga se torna um momento destruidor, mas não precisa ser assim. A hora da briga pode ser um momento onde vocês vão edificar algo, mudar alguma coisa que precisa ser mudado. A segunda coisa que nós estamos vendo hoje é que eu preciso tomar cuidado aonde? Aonde? Na hora da briga, na hora dos conflitos. Primeiro, cuidado aonde? E o segundo? Nos conflitos. Conflitos com filhos,
Quantos de nós aqui crescemos ouvindo que a gente não ia dar nada? Você não vai ser nada quando crescer. Quantos aqui ouviram, você não serve para nada? Isso saiu de boca de pessoas importantes. E aí, quando a gente está nervoso com o filho, a gente faz a mesma coisa. A gente pega e derrama sobre eles palavras destruidoras. Eu posso falar palavras destruidoras, mas o que vai acontecer? Eu vou dar conta de todas as palavras frívolas que eu tiver falado. Nós vamos orar daqui a pouco. E você vai ter condição de colocar isso diante do altar do Senhor. A terceira área de cuidado, que precisa, queridos, nós vamos falar sobre essa área aqui muitas outras vezes. Mas a terceira área é o cuidado com o pecado. Nós estamos vivendo um momento onde o pecado está sendo relativizado. Para um é pecado, para o outro não é pecado. Mas eu não posso medir o que eu acho de pecado. A minha medida de pecado está aqui, na palavra. Então, se a Bíblia fala que é pecado, então é pecado. Porque a Bíblia está falando que é pecado. E o que nós estamos vendo nesse tempo é um aumento muito significativo das questões sexuais dentro das famílias cristãs. Problemas inúmeros. Porque a novela ensina assim. Porque a internet ensina assim. Porque os amigos ensinam assim. E muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo aqui e deixando com que tudo isso invada o nosso coração. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 6, é um capítulo importante, depois você pode ler, nós não temos tempo para ler aqui. Mas 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, você pode ler bem alto o que diz a primeira frase desse versículo. Fugir o quê? Fugir? Da prostituição, da imoralidade. Sabe qual é essa palavra no grego? No grego a palavra prostituição é porneia, que é a raiz da palavra pornografia. E Paulo está falando para esse povo, para essa igreja de Corinto, fugir da prostituição. Fugir. E prostituição significa relação sexual ilícita. Tudo que não é debaixo da bênção é prostituição. E nós temos visto, nós estávamos falando um dia desses, eu e o Silvio, comentando dos casos que nós atendemos, o número crescente de pessoas cristãs viciadas em pornografia. É triste. É triste. Paulo está falando assim, olha, não é para você ver, é para você fugir. Sai correndo. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Não faça isso. Não era exatamente, literalmente o que ele estava dizendo. Mas eu posso te dizer, se a sua internet te faz pecar, faz o quê? Joga fora. Tem um pastor americano, pastor Josh McDowell, um pastor que tem levantado a bandeira contra a pornografia. Se você puder, busque as palavras dele, os livros dele. É impressionante, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Ele não conseguiu fazer essa pesquisa aqui no Brasil, porque todas as vezes que ele entrava e ele colocava pornografia, vinham cenas horrorosas, então ele parou. E ele falou, eu vou trabalhar só com os dados que eu tenho dos Estados Unidos. E ele falou, os dados que eu tenho hoje
são dados que já estão vencidos. Porque a pornografia cresce a cada dia. E eu quero ler um pedacinho desses dados, dessa pesquisa que ele fez. 90% de crianças e jovens já assistiram alguma forma de pornografia durante as atividades como pesquisa de um trabalho de casa, da escola. Ela não está procurando, mas o negócio chega. Você já teve essa experiência? Você está lá vendo um negócio, daqui a pouco aparece outro. Você fala, meu Deus, de onde veio isso daqui? E as crianças, elas estão sendo atacadas pela pornografia debaixo do nosso nariz. Elas estão com o celular cada vez mais cedo, cada vez o acesso é mais cedo. E nós não estamos dando conta de que os nossos filhos estão sendo atacados dentro da nossa casa. É muito sério isso aqui. Ah, mas eu levo para a escola bíblica. Querido, você precisa levar para a escola bíblica e fazer mais. Você precisa ser exemplo. Sabe por quê? Ele continua. A idade média de uma criança ter contato com pornografia é 9 anos. 9 anos. Fala para mim o que é que nós fazíamos com 9 anos. Os nossos filhos estão tendo contato com pornografia e nós não estamos vendo. 47% das famílias cristãs afirmam que pornografia é um pecado grave enfrentado por elas. Homens viciados em pornografia, servos de Deus. Tem 2 pastores muito conhecidos que eles contam o testemunho deles. Eles eram viciados em pornografia. Um pastor e escritor americano, John Bevere, ele tem muitos livros. E ele conta, ele era viciado em pornografia. E um outro pastor aqui do Brasil, presbiteriano, Augustus Nicodemos, ele era viciado em pornografia. Você procure lá, tem o testemunho dele na internet. Esses 2 homens de Deus, eles se casaram novos, mas estavam debaixo da prisão da pornografia. E John Bevere, ele disse que ele tentou de todas as maneiras, pediu oração, que o pastor viesse orar por ele. Mas ele não conseguia se libertar. Até o dia que ele teve um quebrantamento e um arrependimento profundo, quando ele olhou para a cruz e ele viu que o pecado dele feria o Senhor que ele dizia servir. Querido, nós, às vezes, achamos que Jesus é uma coisa bonita, mas será que ele vai intervir? Já faz tanto tempo. Ah, que mal faz dar uma olhadinha nisso? Que mal faz abrir esse site? Faz todo o mal. Eu gostei muito do vídeo que pastor Abraão e Cléo gravaram e apareceu no domingo aqui, daquela ponte. Que imagem! O diabo tem entrado dentro das nossas casas e destruído. E nós estamos paralisados olhando ele destruir e simplesmente pensando, eu vou chamar um pastor para vir orar aqui em casa. Querido, você não precisa de pastor orando por você. Você precisa de quebrantamento profundo e verdadeiro e entender que o teu pecado feriu aquele que pagou o preço ali na cruz por mim e por você. Aí está a libertação. E foi assim que John Bevere e o pastor Augusto Nicodemos viveram a libertação. Famílias santas. Querido,
o que é que você está fazendo com os seus filhos. Quando você larga ele sozinho com o computador na mão e você não sabe o que ele está vendo. Nós estamos preparando os nossos filhos para essa guerra. Sente com ele, converse. Ah, mas é que eu não tenho muita autoridade porque no passado eu tive uma vida muito promíscua. Mas isso foi no passado. Hoje você é servo de Deus, hoje você busca o Senhor. Senta com seu filho e mostra para ele o estrago que essa informação vai trazer para a vida dele. Cuide da sua família. Chame seus filhos para orar. Cuide do seu casamento. Marido, pastoreie a sua esposa, ela precisa de pastoreio. Esposa, seja a mulher sábia que edifica a sua casa. Para de ser tola. Para de ficar gritando pelo meio da casa que nem uma doida. Se você é serva do Senhor, o Espírito de Deus age sobre você. E Ele vai te ensinar como fazer para lidar com esse marido cabeça dura. Teve um pastor amigo nosso que ele diz, quando você não souber o que fazer, e quando você não tiver mais armas, faça pressão no andar de cima, vá, dobra o teu joelho, e vá diante do Senhor, fala, Senhor, eu não aceito que a minha família fique perdida. Nós estávamos na igreja, Silvio pastor, nós estávamos à frente ministrando tantas pessoas. E eu era uma mulher tola. Um dia eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não posso aceitar isso. João 10:10 diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham... E quanto de vida? Só um pouquinho. Não, é abundante. Eu peguei esse versículo e dobrei o meu joelho e falei, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero um casamento de vida abundante. Nós tínhamos uma briga, e não dá para contar, mas nós tínhamos uma briga que era cíclica. De 1 em 1 mês, de 2 em 2 meses, lá estava a mesma briga, pela mesma coisa. A gente já sabia como é que era. Eu já sabia o que ele ia falar, ele já sabia o que eu ia falar. A gente já sabia como é que ia ser, eu já sabia tudo. Se você vive isso não te incomoda, alguma coisa está errada. Porque João capítulo 10, verso 10 diz que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância nas áreas que são difíceis para você. Só que eu preciso me prostrar diante do trono do Senhor. Eu preciso buscar dele e falar, Senhor, eu não posso ver a minha casa caindo aos pedaços e eu aqui teimosamente achando que não vou fazer. Eu não vou conversar com a minha esposa, eu não vou conversar com os meus filhos. Eu vou fazer o que eu quero na hora da briga. Eu vou deixar as novelas entrarem dentro da minha casa. Não. Querido, sabe para quê que nós estamos aqui e vamos ficar nessas 16 semanas? Para que as famílias desta igreja vivam vida abundante dentro de casa. Nós vamos falar mais disso mais para frente. Nós vamos falar mais, mas o que eu quero que você leve essas 3 coisas. E você pense, e alguns estão reclamando, puxa, mas eu não casei para isso. Você não casou para isso, mas está fazendo para isso. E eu quero terminar esse momento lendo Provérbios, capítulo 9. Mais uma vez Provérbios. Provérbios 9, verso 12 diz o seguinte: se você se tornar sábio, o benefício será seu. Mas se você desprezar a sabedoria, você vai sofrer as consequências. Podemos ler mais uma vez? Se você for sábio, o benefício será seu. Mas se você for desprezar a sabedoria, você vai fazer o quê? Você vai sofrer as consequências.
Você não precisa bater a cabeça na parede para saber que bater a cabeça na parede dói. É escolha sua. Vamos orar. Senhor, nessa noite, nós queremos abrir o nosso coração na Tua presença e dizer: Senhor, eu não posso ver o fruto estragado da minha família e ficar por isso mesmo. Eu não posso. Eu não posso. Eu preciso que o Teu Espírito se manifeste em mim. Me mostre, me confronte, me ensine. Mas eu não posso viver a minha vida assim. Se você precisa de sabedoria para cuidar da sua família, nessas 3 áreas que nós falamos, eu queria que você se colocasse em pé, dizendo para o Senhor: eu preciso de sabedoria. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Nós vamos chamar os pastores, por gentileza, que pudessem vir aqui à frente, os líderes. Nós vamos apresentar a nossa casa diante do Senhor nesta noite. Talvez você se sinta frágil, se sinta incapacitado diante dos desafios de cuidar desta preciosa árvore chamada família. Essa preciosa árvore chamada casamento. Mas o Espírito de Deus está sobre nós nesta noite. Estamos em pé na presença dEle, para que Ele venha nos ajudar a sermos responsáveis, a cuidarmos dessas preciosidades que o Senhor nos deu. Nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais, os relacionamentos com os irmãos. Nós vamos levantar as nossas mãos neste momento e vamos clamar ao Senhor para que venha sobre nós e restaure estas áreas de cuidado da nossa casa, que nos capacite de forma sobrenatural através do Espírito, e que toda força maligna seja repreendida no nome de Jesus. Nosso Deus, nós levantamos as nossas mãos na direção dos céus, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos as nossas deficiências, apresentamos as nossas debilidades. Confessamos, ó Deus, que temos dificuldades na comunicação, temos dificuldades, Senhor. Às vezes nós não sabemos nos entender nas palavras. Ajuda-nos, que possamos, ó Pai, vigiar com respeito às palavras que saem da nossa boca. Essas palavras têm força, Senhor. Nós daremos conta diante de Ti. Senhor, nos ajuda para que possamos, ó Deus, ter sabedoria no falar, que a comunicação entre marido e mulher, entre pais e filhos, seja restaurado pelo Teu poder, Senhor. Nós não queremos continuar sob a influência deste mundo, onde a informação é grande, mas a comunicação é rasa. Em nome de Jesus, abre o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, da esposa para o marido, do marido para a esposa, a comunicação entre os irmãos, que dentro da família haja conversas edificantes, palavras restauradoras para a glória do Teu nome, Senhor. Oh, nosso Deus, nós apresentamos diante do Senhor o nosso pedido de perdão, quando passamos dos limites, dissemos coisas, ó Deus, que não cabem a um servo, a uma serva do Senhor, no momento de ira, no momento de raiva. Perdemos a razão, Senhor, quando chegamos a esses extremos. Ajuda-nos, ó Deus, a estabelecer previamente até onde nós podemos ir, sem ofensas, sem destruir a imagem um do outro, mas trazendo, ó Deus, as nossas questões, as nossas diferenças diante do Senhor, para que o Teu Espírito possa nos conduzir à concordância dentro das nossas casas, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós vimos a semana passada, Rebeca agiu de uma forma, Isaac de outra, e isso trouxe tantas dificuldades sobre a vida dos seus filhos. Nós não queremos ser assim. Queremos ter um diálogo construtivo, onde haja concordância entre os cônjuges, entre a família, e assim a bênção do Senhor se estabeleça. E nosso Deus, por favor, vem com o Teu poder e livra as nossas casas da pornografia,
Senhor, desse ataque terrível. São milhares, milhões de imagens diariamente postadas, dados assustadores, uma indústria riquíssima, bilionária, mas as nossas orações têm poder em teu nome. A oração do justo muito pode contra os seus efeitos. Senhor, nos dá atenção com os nossos filhos e coloca guardas também nos nossos próprios olhos, para que sejamos exemplo, para que possamos romper esta malignidade que tem assolado as famílias do nosso país, Senhor. Como igreja nós nos levantamos nesta noite, consagrando a nossa vida ao Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, visita as casas aqui representadas, e que possamos ter uma vida que glorifica o teu nome. Restaura as nossas casas, restaura a nossa família, é a nossa oração nesta noite, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para agir infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando, porque o teu poder opera em nós. Mais uma vez, olha para nós, como Igreja Batista Metropolitana, para as famílias que nos visitam nesta noite, e nos dá força, Senhor, para ouvirmos a tua vontade para a nossa casa, para a nossa família, e cumprirmos. Seja feita, Senhor, a tua vontade na nossa família, como ela é feita nos céus. Nós nos despedimos nesta noite. Continua falando ao nosso coração, que o nosso coração continue aberto para as coisas preciosas que o Senhor tem para derramar sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o teu amor, Deus Pai, e o consolo poderoso do Espírito Santo seja conosco ao longo desta noite, ao longo dos próximos dias, e prepara-nos mais uma vez um encontro no próximo domingo, onde vamos estar juntos. Abençoa as reuniões nos GFs, que este tema seja também, ó Deus, abordado de forma poderosa, para a honra e para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.